Primeiro, boa tarde, né, para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. É isso, nesse momento de pandemia, agora eu estou aqui integrando o gabinete de crise, aqui no Complexo Alemão, e indo também de encontro à sua fala inicial, vou também acabar aí, entrando aí na onda e sugerindo também uma leitura, que é um livro, inclusive foi o primeiro livro que eu li agora em 2020, nesse ano tão confuso, tão complexo, que tem sido esses últimos meses, mas o primeiro livro que eu li esse ano foi um livro da Maya Angelou, chamado Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola. Né? E eu acho que tem uma relação muito bacana com isso que você fala de transformação, de se reinventar, de ser uma nova pessoa. Eu acho que muito do que a história desse livro conta se relaciona bastante com isso. Assim, é uma história, para mim, enquanto mulher negra, é um livro bastante delicado de ler, mas confesso também que é um livro bastante necessário de ser feita a leitura, principalmente pelas mulheres negras, mas acho que por todas as mulheres e por todas as pessoas que tiverem essa sensibilidade de se reconhecer no outro, de entender um pouco a história do outro. Obrigadão pela dica aí, Lana. Muito lindo o livro mesmo. Eu cheguei a ler ele também e vale a pena, vale ir atrás e levar em consideração os nossos olhares para outros contextos, né, Lana? Para outras histórias, outras possibilidades de ampliar aí nossa visão. Bom, a Lana, eu queria convidar ela, já que ela começou falando ali do coletivo, né? Vamos tentar ir aí cronologicamente, como que começou o coletivo Papo Reto, como foi essa fundação, vocês se inspiraram na própria comunidade, no que vocês viviam, como foi um pouquinho dessa história e a gente vai dando continuidade. Bacana. Bom, o Coletivo Papo Reto, ele oficialmente surge em março de 2014, mas, na realidade, todos os integrantes que estavam ali nesse primeiro momento de constituição do Papo Reto já realizavam ações, atividades e projetos dentro do Complexo Alemão. Né? Então, eu já tinha feito parte de outras ONGs, acho que todo mundo já tinha passado por alguma ONG. E no final de 2013, no Rio de Janeiro, aconteceram chuvas muito fortes e grande parte da cidade, do estado, sofreu com a questão das chuvas, né? Então, alagamentos, desabamentos de casa, todas essas questões. E no Complexo Alemão não foi diferente. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas com a causa social, de alguma forma, dentro da favela, se uniu, pessoas que não estavam institucionalizadas, algumas ONGs, e se uniu para ajudar essas famílias. A gente conseguiu, foi um período de quase um pouco mais de um mês acompanhando essas famílias. Algumas a casa tinha desabado, outras a casa tinha enchido, né? Por ser morro, a gente acaba tendo essas duas realidades, né? Tanto da enchente quanto do deslizamento. E a gente acompanhou tanto na questão de apoio ali para o dia a dia, o mais emergencial, né? Então de alimentos, de roupa, de apoio psicológico para muitas das famílias, e também numa questão mais institucional, que era o apoio de aluguel social, de entender como o Estado iria apoiar essas famílias. Né? Então, a gente meio que estava ali reunido, trabalhando em prol dessa causa, e em janeiro, quando tudo já estava mais ou menos encaminhado para essas famílias, todas elas já tinham voltado para os seus lares ou conseguido o aluguel social, algumas dessas pessoas que estavam ali nessa frente de trabalho se juntou e falou assim, bom, vamos continuar fazendo alguma coisa pelo alemão, vamos continuar nos mobilizando pela nossa favela, que é onde a gente vive, que é como a gente se sente importante também, né, e necessário dentro de algum contexto. Então a gente começou algumas conversas pensando de que formato seria, e aí em março a gente oficializa o Papo Reto como uma instituição que iria trabalhar dentro do Complexo Alemão, não necessariamente a pauta da segurança pública, mas pensando questões gerais, né? Saneamento básico, questão de a parte cultural dentro da favela, que naquela época estava sendo muito dizimada, assim, os bailes, por exemplo, estavam sendo proibidos. Então a gente queria falar do contexto geral que colocasse a favela como pauta. Então esse era o nosso foco.
acabou que no decorrer dos anos, assim, o Coletivo Papo Reto acabou sendo muito conhecido por conta da pauta da segurança pública, da tal conhecida guerra às drogas, né, que a gente tem muitos questionamentos com relação a esse termo, mas a gente ficou muito conhecido por essa pauta, né? A gente tem uma característica que no início a gente falava que a gente era um pouco louco, né? Que era ir para a rua, era ir para o enfrentamento, quando tinha uma operação, parte da equipe estava na rua fazendo cobertura, muitas das vezes a gente bateu de frente com policiais, muitas das vezes a gente bateu de frente com algumas altas hierarquias dentro do comando militar, então acabou que a gente ganhou um pouco essa cara, né, da ONG que fala mal de polícia. Muitas das pessoas falavam isso, assim, do Papo Reto. Mas acho que hoje a gente já, talvez dos últimos 2 anos para cá, a gente vem conseguindo equilibrar um pouco mais isso. Claro, o Papo Reto, a gente se identifica como um coletivo de comunicação independente, mas o nosso trabalho de comunicação ele está 100% vinculado às pautas de direitos humanos. Então, qualquer conteúdo de produção audiovisual, qualquer conteúdo textual que a gente for produzir, qualquer publicação nas nossas redes sociais, que seja um conteúdo de comunicação, ele automaticamente vai estar vinculado a alguma pauta de direito humano. Então, a gente não consegue desvincular uma coisa da outra, né? Então, eu aprendi, ou tentaram me ensinar na faculdade sobre a história da imparcialidade, mas eu vou muito contra isso, porque eu acredito que a gente, em algum momento da vida, a gente precisa ser desigual para, em algum momento, conseguir equilibrar as coisas. Então, a gente passou a vida inteira sendo olhados, pesquisados por um olhar da inferioridade. Então, agora, eu não quero ser igual a quem sempre me olhou com inferioridade. Eu quero ser maior que essa pessoa, para, em algum momento, a gente acreditar que existe um equilíbrio entre as coisas e a gente possa falar de igual para igual, né? Então, eu tenho um lado, a comunicação que o Papo Reto faz tem um lado, que é o lado da favela, que é a realidade da favela, que é colocar a vivência dos favelados e faveladas como o foco principal da nossa realidade, da nossa narrativa midiática. Em geral, é um pouco isso que a gente tem tentado fazer por aí. Carol, posso fazer uma pergunta para a Lana? Sim, Lívia, por favor. Oi, Lana, uma alegria ter você aqui conosco, uma honra aí no meio dos seus afazeres, você parar um pouquinho para conversar aqui conosco no tom maior. Eu imagino que vocês do Papo Reto devem estar tendo muito trabalho agora, né, que a gente está vivendo esse momento aí da pandemia, de uma série de regras de restrição, de isolamento social, impacto na economia, e vocês, como foi dito pela Carol, se uniram, né, com outras instituições num gabinete de crise, para dar um apoio e um suporte melhor e mais unificado, né? Como que está se dando esse trabalho, Lana? E qual que é, na sua visão, assim, de uma pessoa sensível que está em contato aí no alemão há muito tempo, na sua causa, na sua militância, qual é o ponto que mais afeta os moradores da comunidade do alemão hoje nesse processo todo? É a questão da contaminação, é a questão econômica, é a questão emocional? O que está pegando mais? São várias coisas, mas no seu ponto de vista, o que está pegando mais? Bom, é isso. Assim, a gente se juntou. O gabinete de crise hoje é formado pelo Coletivo Papo Reto, pelo Mulheres em Ação no Alemão e pelo Voz das Comunidades, né? São 3 grupos, 3 instituições que atuam com pautas um pouco diferentes uma das outras, né? O Papo Reto está muito ligado à questão dos direitos humanos. O Voz das Comunidades é reconhecido como um veículo comunitário de comunicação, especificamente, de pautas gerais, não necessariamente a pauta dos direitos humanos. E Mulheres em Ação tem uma relação muito próxima com famílias, desse cuidado com famílias, priorizando as mulheres, né? Eu falo família porque a gente sabe muito bem que a maior parte das famílias dos lares brasileiros hoje são comandados por mulheres, né? Então a gente se reuniu, a gente já está há um pouco mais de 2 meses aí
nessa luta. Tudo começou com uma publicação no Twitter feita pela Camila Moradia, que é uma ativista pelo direito à habitação aqui no Complexo Alemão, que compõe o Mulheres em Ação. E ela fez uma postagem no Twitter marcando algumas pessoas que trabalham dentro do Complexo Alemão a provocar, nos provocando, dizendo, olha, a gente precisa formar o nosso gabinete, porque a gente sabe que para a favela as coisas não vão ser tão simples assim. Né? E foi desde então, isso foi no dia 17 de março. Então, mais ou menos ali no dia 19 de março, a gente começa a atuar enquanto gabinete de crise do Complexo Alemão pelas favelas. O Complexo Alemão, ele tem uma dimensão de cidade, né? A gente está trabalhando com uma realidade de aproximadamente 180 mil moradores, o que dá uma média aí, pensando 4 pessoas por família. A gente sabe que em muitos lares isso é muito maior, mas pensando em aproximadamente 4 pessoas por família, a gente tem 45 mil famílias vivendo dentro do Complexo Alemão. Então, é uma realidade difícil de compreender, assim, né? Até de identificar o que está pegando mais. Eu acredito que tem uma situação, e que eu acho que o que está acontecendo no resto da cidade também está acontecendo na favela, né? Que é a questão dessa dificuldade de se manter o distanciamento social, né? Ficar muito tempo dentro de casa. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque a Lívia travou para mim. Aí eu não sei se está tudo bem. Estamos. Estamos. Beleza. Então, é difícil, né? A gente ficar muito tempo dentro de casa. Eu falei outro dia que a maior diversão, a gente tem visto isso, né? A maior diversão tem sido na parte do entretenimento, ou o que é virtual, ou o que máximo que dá para fazer é estar nas lajes, por exemplo, e aí soltar pipa tem sido uma coisa que a gente tem observado muito dentro dos lares. Mas pensando nesse contexto de o que está pegando mais para as pessoas, eu acho que principalmente essa questão do isolamento, eu acho que as pessoas que... a gente tem uma grande população dentro do alemão que não é uma população que está, digamos, com carteira assinada, né? Então, são pessoas que precisam trabalhar no dia para ter um recurso financeiro. Então, não trabalhar é automaticamente não ter o que comer. Automaticamente, não é depois de um mês, não é depois de 15 dias. É automaticamente, porque as pessoas trabalham diariamente para ter recurso diariamente. Então, e aí eu estou falando isso porque isso tem muito a ver com a rápida virada de chave que o gabinete teve que fazer. No início, a nossa proposta ali era pensar a comunicação, pensar uma comunicação que fizesse sentido para a favela. Porque, por exemplo, a principal dica da OMS é lavar com frequência as mãos com água e sabão. Como a gente fala isso numa favela de 45 mil famílias, quando o abastecimento de água é muito precário, né? A gente trabalha ainda no Complexo Alemão, a maior parte do Complexo Alemão é morro, e a gente ainda trabalha com um sistema de bombas, né? Então, a gente precisa fazer manobras. Então, abre um local para abastecer aquele local, fecha para abastecer outro. E isso é um sistema muito antigo, né? Hoje, o alemão, com 45 mil famílias, esse sistema ele não funciona mais. Então, tem uma briga, tem uma pauta que a gente tem lutado também, não só agora na pandemia, mas antes, que é essa atualização do sistema do abastecimento de água na favela. Então, a gente precisava falar com a favela nesse sentido. Olha, a gente sabe que a principal recomendação é lavar as mãos com água e sabão, mas muita gente não tem água. Mas então vamos fazer assim, ó, o vizinho que tem mais de uma caixa, que tem um pouco de água, não vou dizer que está sobrando, mas que tem um pouco mais de água, compartilha com aquele vizinho que não tem. Vamos tentar equilibrar essa situação, vamos tentar se comunicar um pouco melhor para fazer com que a gente consiga passar por isso de alguma forma minimamente tranquila. Isso foi o primeiro ponto ali, o que a gente queria fazer de início. Era comunicar através da nossa realidade. Então, carros de som, faixas nas áreas principais da favela, tudo que tinha a ver com a nossa maneira de comunicar e que a gente sabe que impacta dentro do território. Mas, como eu falei, muitas pessoas não têm carteira assinada, né? Trabalham hoje para comer à noite.
e a gente percebeu que a fome dentro da favela chegaria muito rápido, muito antes do vírus chegar. Então a gente virou um pouco a chave e começou a fazer uma campanha nas redes sociais para arrecadação tanto de doações de alimentos não perecíveis, mas também de dinheiro para que a gente pudesse fazer essa compra. E a gente conseguiu assim, alguns apoios muito bacanas. Hoje a gente está com uma parceria muito interessante, por exemplo, com o Instituto Unibanco, que tem nos apoiado aí com a doação de cestas básicas, né? Então a gente está conseguindo manter um trabalho minimamente com o objetivo de fazer com que a favela tenha um pouco de dignidade. Mas eu acho que o ponto principal, que talvez seja o maior comum acordo dentro da favela, e que aí é a nossa diferença para o resto da cidade, é a questão da segurança pública, né? É a questão das operações policiais. Por exemplo, no último dia 15, a gente teve, não dá para chamar aquilo de operação policial, a gente teve uma chacina no Complexo Alemão, onde 13 pessoas foram assassinadas, né? A gente teve famílias tendo que pegar os corpos dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus companheiros e levar para a entrada da favela porque a polícia não estava deixando esses corpos serem retirados. Então, a imagem que a gente tem, por exemplo, do dia 15 agora de maio, é de 5, 6 corpos ao mesmo tempo jogados na entrada da favela, né? Então, até hoje, a gente não teve nenhum posicionamento mínimo e digno do nosso, até então, governador, que aí hoje acordou com a Polícia Federal na porta dele, né? Então, talvez o nosso maior diferencial e a nossa maior preocupação dentro desse processo de pandemia tem tudo, né? Tem a preocupação com o vírus, tem a preocupação econômica, principalmente pensando essas pessoas que precisam trabalhar diariamente para sobreviver, mas talvez a nossa maior questão seja não ter um mínimo de paz para conseguir fazer o nosso trabalho de voluntariado para minimizar os impactos que deveriam ser minimizados pelo governo, pelo Estado, e nem isso eles conseguem fazer, e além de não ajudar, atrapalham o nosso trabalho, porque algumas vezes a gente, por exemplo, teve que deixar de fazer entrega de cesta básica e kit higiene, porque estava tendo uma operação policial dentro da favela. Então a gente tem um vírus aí até mais perigoso, né, para enfrentar, além do Covid-19. As lutas são bem grandes, né, Lana? Levando em consideração o seu contexto, a realidade que vocês vivem aí. Muito importante você trazer aqui para a gente, representando aí todas essas vozes, todas essas famílias, essas pessoas que precisam de apoio. Nós vamos ter que ir encerrando o nosso bate-papo. Passa super rápido, infelizmente. Mas antes de tudo... Carol corta o nosso barato, viu, Lana? Desculpa, entendo, Carol. O tempo passa rápido quando a conversa está boa, quando é importante, está todo mundo atento. Até está um silêncio aqui no estúdio tão importante que, bom, deve ser coisa minha que eu estou sentindo. Mas eu fiquei muito feliz de ter você aqui. De poder te escutar, de trazer você como representante aí das pessoas, dos moradores do Complexo do Alemão e também de todas as comunidades, periferias, né, e favelas do Rio. Eu queria que você deixasse aí também os contatos para quem quer ajudar, quem quer conhecer mais, conversar com vocês, como que pode ser feito isso? Bom, eu acho que para unificar e para não dar muitas informações, as pessoas não se perderem, basicamente, a gente está em todas as redes sociais, como Gabinete de Crise, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter, com o @Gabinete Alemão. Então é bem facinho de encontrar a gente tem feito atualizações diárias, a gente faz semanalmente uma prestação de contas do que a gente está fazendo, de como a gente está conseguindo utilizar esse recurso e esses apoios que chegam. Então, em todas as redes sociais dá ali para acompanhar um pouquinho do que a gente está fazendo. Mas acho que eu quero deixar uma dica muito importante, que é para além de acompanhar o trabalho do Coletivo Papo Reto, do Gabinete de Crise aqui no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão, encontre quem está precisando de apoio ao seu lado, né? Às vezes a gente recebe apoio de pessoas de outros estados por não conhecer pessoas que estão próximas e que estão precisando de apoio. Então, pesquise, procure. Querem doar para o gabinete, doem, mas procurem e doem também para as pessoas que estão fazendo trabalhos tão importantes
em vários lugares do país, né? É um trabalho que nem deveria ser nosso, mas que a gente tem feito aí com tanto esforço. Então, tem muita gente importante, muita gente bacana fazendo um trabalho super essencial nesse momento. Então, conheçam essas pessoas e apoiem. Bacana. Ontem, Ilana, a gente teve um vídeo aqui, não sei se você chegou a ver, de Recife, o seu Barroada, que ele vendia cachorro-quente, fez um vídeo na internet, porque os alunos perceberam que ele estava passando por muita dificuldade. E ele recebeu um montante grande, pelo que parece, na conta dele. E ele fez um vídeo dizendo, gente, chega, já tá bom, no sentido assim, eu já consigo vencer minha luta com isso aqui, ajudem outras pessoas. Então, eu acho importante, né, levar em consideração essa honestidade, essa simplicidade, tentar olhar para o lado aí, porque tem muita gente precisando. Muito obrigada, Lana. Com certeza a gente vai te convidar para outras oportunidades aqui, para a gente conversar muito mais sobre o assunto que é tão importante, tão caro para nós aqui. Obrigada. Um beijo, Obrigada Lana. Obrigada, Lana. pela oportunidade e estamos à disposição aí sempre que precisar. Muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.